Feliz semana para os irmãos. Muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu queria que a gente estudasse hoje, no tempo que tivermos disponível, é claro, um capítulo muito especial da Bíblia, que se encontra no livro do Apocalipse. É o capítulo 20. Então, sem mais delongas, vamos até esse capítulo para ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Capítulo 20 do livro do profeta João, Apocalipse. Nesse capítulo é onde se localiza, irmãos, o famoso discurso profético aqui a respeito do milênio. Se nós entendermos melhor o que significa o milênio, qual é o seu propósito, nós não só teremos uma compreensão mais profunda do plano de Deus, como também alimentaremos uma maior esperança pela vinda do nosso Senhor e pelo início desse período aqui. Antes de nós iniciarmos então a leitura da palavra de Deus, vamos fazer uma breve prece, certo? Oremos. Deus Santo e Eterno, Tua palavra foi aberta nesse momento. Nós te rogamos que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo João a escrevê-la, também nos acompanhe agora, nos iluminando os pensamentos. Que todas as distrações e preocupações fiquem agora suspensas e entregues em Tuas mãos, para que só a Tua voz seja ouvida. Perdoa os nossos pecados e fica conosco. No nome de Jesus te oramos. Amém. O capítulo 20 de Apocalipse, irmãos, se localiza bem perto do final do livro. É importante você entender a localização do capítulo para poder entender também qual é o seu significado. A divisão mais simples do livro do Apocalipse divide essa obra em duas partes. O livro tem 22 capítulos e a primeira parte vai do capítulo 1 até o 11. A gente chama essa parte de seção histórica. A segunda parte vai dos capítulos 12 até ao 22. E chamamos essa parte de seção profética ou escatológica. Por que esses nomes, Gerson? Pelo motivo, gente, de que nos 11 primeiros capítulos do livro, nós temos a história do mundo como um todo contada, desde a época de Jesus, desde a sua primeira vinda, até o seu retorno nas nuvens dos céus. Tudo isso é colocado de modo profético na primeira parte do livro. Na segunda parte do livro, nós temos a seção escatológica, porque esse título, escatologia, tem a ver com o estudo dos eventos finais. Então, a segunda parte do livro se dedica a falar dos assuntos que acontecem imediatamente antes do retorno do Salvador, do próprio retorno do Salvador e também do que acontece após o retorno do Salvador. Então, a segunda parte do livro se dedica a falar da outra ponta, do outro extremo da história humana, do seu final, especificamente. Na primeira parte do livro, nós encontramos aqueles famosos 3 ciclos da história humana, contados ali. 3 formas de se relatar a história humana em 3 ciclos, que são as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas, pelo menos como se compreende tradicionalmente. E do capítulo 12 em diante, nós temos especificamente aquilo que acontece antes do retorno do Salvador, de modo geral. É no capítulo 12, por exemplo, que a gente encontra aquela profecia a respeito de uma mulher que é perseguida pelo dragão. O povo de Deus sendo perseguido por Satanás. Então a mulher dá à luz a um filho varão, que rege as nações com cetro de ferro, um símbolo para o Messias, para o Salvador Jesus Cristo. Satanás tenta destruir, devorar a criança, devorar o menino, mas não consegue, ele é arrebatado até o céu. O plano de Satanás é frustrado. Mas, não contente com a sua derrota, ele ainda continua a perseguir não mais a criança, não mais o menino, mas agora ele persegue a mulher, o povo de Deus na nova aliança. Também não conseguindo destruir a mulher, ele se volta agora, no final dos tempos, para o remanescente da mulher, o restante da sua descendência, que é classificado em Apocalipse 12 como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O capítulo 12, para a gente se aproximar mais do capítulo 20, termina de modo interessante. Diz ali, de modo simbólico, que Satanás, o dragão, se colocou de pé sobre a areia do mar. Pense nesse cenário, de pé sobre a areia do mar. Por que sobre a areia do mar? Porque é o ponto de divisória entre o mar e a terra. Porque no capítulo 13, ele convoca os seus 2 aliados na perseguição final. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra.
Duas bestas que simbolizam governos opressores e perseguidores do povo de Deus ao longo da história. Algo interessante sobre o grande conflito, irmãos, é que Deus não permite que Satanás atue diretamente, matando ou eliminando vidas. Você não encontra nenhum relato na Escritura em que Satanás mate alguém diretamente. Mas Deus permite que o seu inimigo controle as consciências das pessoas que se entregam a ele. Então, o que é que Satanás faz, na sua esperteza? Ele vai até aos mais poderosos, aos governantes, aqueles que têm grande poder. E controlando a consciência dessas pessoas, ele inflige perseguição contra o povo de Deus. As pessoas, no capítulo 13 de Apocalipse, ficam maravilhadas por causa do poder da besta, o poder que ela recebeu de Satanás. A besta é ferida de morte, ressuscita, fazendo uma imitação de Jesus Cristo. E os moradores da terra ficam maravilhados. Quem pode guerrear contra a besta? Quem é semelhante a ela? Quem é tão poderoso assim? Ficam deslumbrados com ela. O capítulo 14 vai responder quem é semelhante à besta. Na verdade, responde quem é superior à besta e responde quem pode guerrear contra ela. O Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus não está sozinho. Junto com ele, o capítulo 14 também apresenta 144 mil selados, o povo de Deus que permanecerá vivo no retorno do Salvador. Então perceba que o livro do Apocalipse se encaminha para os eventos finais, dividindo a humanidade em dois grupos. Aqueles que adoram a besta, aqueles que preferem rejeitar a lei de Deus e a sua vontade e ficar ao lado de Satanás, ao passo que do outro lado nós temos os seguidores do Cordeiro, aqueles que estão com ele para onde quer que ele vá. Pessoas que preferem a própria morte, ao invés de negar a vontade de Deus ou quebrar a sua lei. Com o mundo dividido em dois grupos, o capítulo 15 apresenta um evento que, no meio adventista, nós chamamos de o fechamento da porta da graça. O capítulo 15 diz que o santuário de Deus que se acha no céu se encheu de fumaça. Pense que curioso, né? O santuário se encheu de fumaça, o texto ainda acrescenta, e ninguém podia entrar ou sair do santuário. O santuário que nós acessamos pela fé, quando oramos a Jesus, o nosso mediador, é o santuário que um dia vai se fechar. É um santuário que um dia não terá mais a mediação aplicando sangue salvador para resgatar seres humanos. A porta da graça estará fechada porque toda a humanidade já vai ter se dividido. Alguns vão ter aceitado o Salvador, outros vão ter rejeitado a proposta beneficente de salvação do governo de Deus. Após o fechamento da porta da graça, acontece então no capítulo 16, o derramamento das últimas pragas, ou as famosas 7 pragas do livro do Apocalipse. O povo de Deus selado não é atingido por essas pragas, mas os inimigos de Deus, os perseguidores, são atingidos. A penúltima praga que aparece ali, se você prestar atenção, tem relação com a Babilônia. Aí você se pergunta, mas como assim a Babilônia? Lembre-se, a Babilônia espiritual que é apresentada no livro do Apocalipse. Um símbolo dos poderes religiosos. Não apenas poderes políticos perseguem o povo de Deus, mas poderes religiosos também perseguem o povo de Deus. Essa Babilônia que persegue os aliados de Jeová no grande conflito, precisa ser julgada. E assim o capítulo 17 e o capítulo 18 apresentam o julgamento de Babilônia. Babilônia é representada de dois modos diferentes no Apocalipse. Ora, ela aparece como uma mulher, na verdade, uma prostituta. É assim que ela é representada no capítulo 17, uma prostituta que está embebedada com o sangue dos santos. Ela bebeu o sangue dos santos porque os perseguiu e os matou, e por isso precisa ser julgada. E no capítulo 18, Babilônia é apresentada como uma grande cidade, uma cidade que vem em ruínas. Deus convoca o seu povo, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos seus flagelos. Então, a mulher é morta no capítulo 17, um símbolo da queda de Babilônia, e a cidade é destruída no capítulo 18, um outro símbolo para o mesmo evento. O que acontece então no capítulo 19, já se aproximando do capítulo 20, nós encontramos a sessão de aleluias do livro do Apocalipse. A única parte do Novo Testamento em que a palavra aleluia aparece. Uma espécie de louvor ressoa no céu, porque o Senhor Deus, que é poderoso, julgou a Babilônia. É assim que os habitantes do céu louvam ao Senhor. Com a Babilônia tendo sido julgada, o cenário está preparado para o retorno de Jesus.
O capítulo 19 de Apocalipse fala do casamento do cordeiro com a sua noiva. E diz que o Senhor precisa vir buscar os convidados. Os convidados vão ser levados para o casamento de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, com a sua noiva. Aí você pensa, mas Jason, quem é essa noiva retratada aí? Geralmente a gente representa a noiva como sendo a igreja, né? E lá em Efésios capítulo 5, pelo menos, isso é verdade. Mas aqui no livro do Apocalipse, lembre-se que a noiva é, em primeiro lugar, a Nova Jerusalém, a cidade dos santos. E nós somos os convidados do casamento. Aí você pensa, mas Jason, como assim o casamento do Cordeiro com uma cidade? É porque isso representa o casamento do Cordeiro com o reino de Deus. O reino de Deus é entregue à pessoa de Jesus Cristo, assim que ele termina a sua obra mediadora lá no céu. Se você já tiver lido o capítulo 11, por exemplo, você sabe que no toque da última trombeta se pronunciam essas palavras: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O final da obra de Jesus Cristo no céu, fazendo intercessão, mediação por nós, a conclusão dessa obra é a recepção do reino pela parte de Jesus Cristo. Isso é profetizado no Antigo Testamento também. Se você ler o capítulo 7 de Daniel, por exemplo, é dito que o Filho do Homem se dirige a Deus o Pai, e a ele é entregue o domínio, a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Ou seja, Jesus Cristo recebe o reino de Deus. Quando isso acontecerá? Assim que Jesus terminar sua obra no santuário. Assim que ele estiver prestes a retornar a esse mundo. E nós somos convidados para essa grande festa, o grande casamento do Cordeiro, a grande festa das bodas do Cordeiro. Com todo esse cenário preparado, Jesus Cristo aparece retornando no capítulo 19, numa visão simbólica. Eu não vou refletir com vocês aqui, verso a verso, nessa visão. Mas para a gente entender o capítulo 20, a gente precisa ler essa visão antes. Então veja aí no capítulo 19, no verso 11 especificamente. O profeta diz assim, ó: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E ele faz o quê? O que é que diz na sua versão? Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é a figura que está sendo retratada aqui, irmãos? Todos vocês já reconhecem prontamente que se trata da pessoa de Jesus. Na verdade, só existe uma pessoa no Novo Testamento que atribui o título de Verbo de Deus a Jesus, que é João. Ele faz isso no seu Evangelho, lembra de João capítulo 1, e aqui no livro do Apocalipse, quando ele chama Jesus, o cavaleiro montado no cavalo branco, de o Verbo de Deus. Jesus é chamado assim, o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus, porque é através dele que Deus executa os seus desígnios com a humanidade. Jesus é o que põe em ação as obras de Deus para o ser humano. Perceba, por exemplo, como aconteceu a nossa criação. Se você observar ao longo do Novo Testamento, vai dizer que Jesus é o nosso Criador. Deus, o Pai, atuou na obra da criação, sim, é verdade, mas ele usou um intermediário, a pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Deus, o Pai, também projetou um plano de salvação, mas ele executou esse plano através do seu intermediário, a pessoa de Jesus Cristo, que está em pé de igualdade com ele, segundo o Novo Testamento. E até mesmo o resgate final da humanidade acontece através do Verbo de Deus, a pessoa de Jesus que aparece aqui. Mas o Mestre aparece aqui com um aspecto um tanto diferente do que a gente mais costuma comentar. Como assim, Jason? Eu perguntei para vocês o que é que ele aparece fazendo aqui, e vocês leram os dois verbos. O texto fala que ele julga e peleja com justiça. A volta de Jesus, irmãos, ela é retratada de dois modos no Novo Testamento. Por um lado, a volta de Jesus é um momento de alegria, um momento de recepção, um momento de reencontro, de comunhão. Paulo fala que essa é a nossa bendita esperança na carta que ele envia a Tito. O próprio Jesus dá esse ar de esperança quando ele fala, no capítulo 14 de João, no seu último sermão, para que o nosso coração não se perturbe. Ele fala, vocês creem em Deus, agora creiam também em mim. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Eu vou preparar o lugar para vocês, e quando eu for, eu virei uma outra vez. E eu vou receber vocês para mim mesmo,
para que onde eu estiver, vocês também estejam. Você percebe o tom de intimidade aí? Eu vou receber vocês pessoalmente. Para os salvos, a volta de Jesus é uma alegria. Para os salvos, a volta de Jesus é a bendita esperança. Mas para os ímpios, infelizmente, esse não vai ser um evento tão feliz assim. O livro do Apocalipse retrata essas duas perspectivas da volta de Jesus. Fala da alegria dos santos ao encontrar o Mestre, mas também fala do horror dos ímpios. O capítulo 6 do livro fala que no momento em que o Cordeiro aparece assentado em seu trono, os reis, os ímpios moradores da terra, pedem que as rochas caiam sobre eles, para que escondam eles da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. A grande pergunta, na verdade, é de qual desses dois lados estaremos, né? Queira Deus que do lado dos salvos, os que receberão a alegria de Cristo. Jesus aqui aparece como o poderoso resgatador, o grande vingador do seu povo, que vem a fim de punir os ímpios e receber para si aqueles que o amaram. Ele não vem sozinho. Se você ler o verso seguinte, veja como está descrito aí, no verso 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Nós não devemos nos chocar com as imagens que são apresentadas aqui. Essas pessoas que receberão o juízo de Jesus Cristo foram aquelas que rejeitaram o seu sangue salvador. Os indivíduos que sofrerão essa penalidade aqui, gente, foram indivíduos por quem Jesus morreu. Pessoas que eram alvo do resgate do Salvador. O texto retrata aqui, de modo simbólico, é claro, quando Jesus retornar nas nuvens dos céus, não vai ter literalmente uma espada saindo da sua boca. Mas a espada que sai da boca aqui, e o cetro em suas mãos, para reger as nações com cetro de ferro, indica esse ato final de Jesus Cristo contra os ímpios na humanidade. Isso é importante para nós, adventistas. Grande parte do mundo evangélico acredita que quando o Senhor retornar, Ele ainda vai manter os ímpios vivos. Eles acreditam que Jesus vai estabelecer um reinado de 1000 anos aqui na terra, porque eles dizem que Ele vai reger as nações. E aparentemente, né, à primeira vista, quando você vê o verbo aqui, fala de reger as nações com cetro de ferro. Ó, Jason, então vai ter nações aí? O mestre vai reinar aqui na terra e vai ter pessoas vivas? Ele vai comandar sobre elas, correto? Não. Em primeiro lugar, observe que sai uma espada da sua boca, o que já indica a morte. Todas as vezes que a espada aparece no Novo Testamento, ela indica um contexto de punição capital, de morte. Então, qual seria o significado do cetro de ferro? O autor aqui está usando o Antigo Testamento. Para você entender o livro do Apocalipse, você precisa entender o Antigo Testamento. Ele está recheado de alusões, de referências ao texto hebraico do Antigo Testamento. Aqui ele está usando o Salmo capítulo 2. Lá o texto fala que Deus dá ao seu ungido, ao seu Messias, um cetro de ferro para quebrar as nações como vasos de barro. Perceba, um cetro de ferro para quebrar as nações. Não tem a ver com governá-las, tem a ver com quebrá-las. Então o texto indica a mesma coisa que a espada que sai de sua boca. Veja que os indicadores contextuais apontam para isso. O texto fala que ele vem pisar o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. O texto não acaba por aí. Veja, por exemplo, o verso 16, fala assim, ó. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Aí os pregadores costumam fazer uma piada aqui, né? Perguntam para os irmãos, quantos querem estar na ceia de Deus? Aí os irmãos todos levantam a mão, eu quero ir para a ceia de Deus. Mas se perceba aqui, irmão, que a ceia de Deus não é a mesma coisa que as bodas do Cordeiro, que aparecem no mesmo capítulo. As bodas do Cordeiro, sim, queremos estar lá no casamento do Cordeiro. Mas a ceia de Deus, que é descrita aqui, não é para nós. Perceba bem quem são os convidados. O anjo está chamando quem como convidados? As aves do céu, as aves de rapina. Não são os santos aqui que são convidados para essa ceia. Por que aves de rapina são chamadas para uma ceia? Certamente para comer
a carne de corpos mortos. E é justamente o que o anjo vai dizer em seguida. Veja o que ele fala no verso 18. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. O Novo Testamento não dá nenhuma perspectiva de que quando Jesus retornar, ele vai dar uma espécie de segunda chance. Há quem pense assim: o mestre volta, ele dá uma segunda chance para os que estão vivos, e se alguém se arrepender, pode entrar no reino de Deus. Não é assim que funciona. A entrada no reino de Deus é hoje. Quando o Senhor retornar, ele vem simplesmente para separar os bodes dos cabritos. Ele vem simplesmente para recolher uns e entregar a outros a espada. Aí talvez você pense, mas Jason, isso não é um tanto injusto? Não, se você pensar que Deus dá diversas oportunidades de salvação nessa vida. Deus não bate a porta do coração das pessoas, gente, uma única vez. Ele bate uma vez e outra, insistentemente. No dia do juízo, ninguém poderá dar desculpa de que Deus não insistiu o suficiente. E aqui isso nos é apresentado. Então, as aves de rapina são chamadas certamente porque muitos corpos ficarão espalhados. Veja o que acontece, então, no verso 19, se fala assim, e vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Veja que ousadia, né, gente? O texto fala que a besta, símbolo de organizações perseguidoras, se junta com os reis da terra, os políticos da terra, e os seus exércitos para pelejarem contra o cavaleiro, contra Jesus Cristo, nos céus. Veja a ousadia do ser humano, até que ponto chega, né? Eles acharam que de algum modo poderiam guerrear contra o guerreiro celestial, contra o cavaleiro divino. Mas o que vem em seguida é tragicômico, como nós costumamos dizer. É cômico e trágico ao mesmo tempo, porque a batalha nem acontece. Olha o que é descrito no verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Pergunto para vocês, aconteceu alguma batalha aqui? Se você olhar direitinho no texto, não aconteceu nenhuma batalha. O texto descreve a atitude do cavaleiro com extrema facilidade. Não aconteceu nenhuma resistência. O texto simplesmente prossegue, mas a besta foi aprisionada, o falso profeta, eles foram lançados no lago de fogo. As organizações que perseguem o povo de Deus serão desfeitas quando ele vier. E fala que os restantes foram mortos com a espada que saía da boca do cavaleiro. Nenhuma resistência seria capaz aqui de guerrear contra ele. Então nós temos aqui o cenário que estabelece o início do milênio. O Senhor Jesus retorna com os exércitos do céu, resgata o seu povo, entrega os demais perdidos à morte, mas não se menciona em nenhum lugar aqui a morte de Satanás e de seus anjos. Por que, Jason? Porque era o objetivo de Deus que eles permaneçam vivos durante o período que se segue à volta de Jesus. Período esse que é descrito agora no capítulo 20 do Apocalipse. Veja comigo como é descrito o milênio, que acontece depois do retorno do Salvador. Versos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Algo que me intriga aqui é como Satanás e o seu exército são derrotados com extrema facilidade. Algo que eu já pontuei aqui com relação a Jesus Cristo, a besta e os exércitos dela. Mas se fala aqui que não é Jesus, mas um anjo que desce do céu e aprisiona Satanás. Aquele anjo que outrora, havia sido o mais elevado no céu, agora dominado por um outro anjo, acaba sendo preso à terra. Qual o propósito de Deus com isso?
precisamos entender qual é o objetivo divino em prender Satanás por 1000 anos aqui. Em primeiro lugar, observe que o texto fala que ele tinha na mão a chave do abismo, o anjo que desce para prender Satanás. Fala também que ele prende Satanás e o lança no abismo. O que significa a palavra abismo aqui? Essa palavra relembra para nós o estado do planeta antes da criação. Ela é usada pela primeira vez na Escritura para descrever como era a terra antes de Deus criar. Lembra da abertura da Bíblia, lá em Gênesis? O texto fala, no princípio criou Deus os céus e a terra porém era como? Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Observe, havia trevas sobre a face do abismo. O abismo é a descrição da terra não criada. É como se Deus quisesse indicar que a morada desse indivíduo e dos seus anjos aqui, durante o milênio, vai ser na terra descriada ou destruída. A terra revertida ao seu estado original. Deus deseja que Satanás esteja aqui preso durante esse tempo, para que ele contemple os resultados do seu governo, do grande conflito. O texto fala que ele é aprisionado, e muitas perguntas se levantam aqui, né? Como assim aprisionado? Diz que o anjo trazia uma grande corrente para prendê-lo. Satanás não é exatamente físico como nós. Uma cadeia física não poderia prendê-lo. A prisão de que se trata aqui, irmãos, é uma prisão circunstancial. Ele vai estar preso por circunstâncias. Como assim, Jason? O texto fala que ele é preso para que não mais pudesse enganar as nações. Ele é preso por uma circunstância. Que circunstância é essa? Não haverá nenhum ser humano vivo para que ele possa tentar enganar. Essa é a circunstância que o prende. Durante todo o curso do grande conflito, Satanás esteve empregado na atividade de enganar os seres humanos. Mas como o texto fala que os restantes dos homens foram mortos, ficaram seus corpos espalhados pela terra, não há nenhum ser humano vivo no milênio, Satanás está preso porque é incapaz de tentar as nações. Essa será a sua prisão. Deus deseja que Satanás permaneça aqui nesse planeta para que ele possa contemplar os resultados do governo que ele queria estabelecer nesse mundo. Pense bem no cenário que o livro do Apocalipse descreve. O texto fala que no retorno de Jesus um grande terremoto abala toda a terra. Fala que todas as ilhas se moveram de seus lugares. Então a superfície da terra vai estar completamente transtornada. Corpos atirados, a lua transformada em sangue, o sol sem a sua claridade, céus enegrecidos. Satanás olhará ao redor, cidades derrubadas, ambientes inundados, nenhum respingo de vida restou na face da criação. Deus deseja que Satanás contemple o que é que seria o seu governo se Deus tivesse permitido que ele levasse adiante seu plano. Durante esse período, nós vamos ter novidades para todos. Em que sentido? Os santos, eles estarão no céu. Eles vão ser levados para habitar com o Senhor. Será um período completamente novo para os que estiverem lá. Queira Deus, estejamos nós. Nós teremos a oportunidade de conhecer os santos de outras gerações. Abraão, Isaque, Jacó ou qualquer outro. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer os salvos de outras etnias, de outros países. Vai ser um período para entreter comunhão mútua. Vai ser um período para conhecer mais o céu, conhecer mais a morada de Deus, o seu santuário, o seu trono. Será completamente novo para nós. E será novo também para Satanás e seus anjos. Como assim novo para eles, Jason? Pense mais uma vez no que eu disse. A Escritura descreve que a obra de Satanás, nesse momento, aqui no mundo, é enganar, é cegar os seres humanos, é levá-los à rebelião contra Deus, é fazer com que o coração deles se perverta tanto que eles esqueçam do Criador e do Salvador. Satanás tem empregado suas poderosas faculdades mentais apenas nessa obra, dia e noite. Ele age apenas para fazer oposição ao governo de Deus. Mas o que vai acontecer quando ele não tiver ninguém para tentar? Ele certamente vai passar por um período de introspecção. Vai precisar contemplar tudo aquilo que foi resultado da obra, da sua oposição contra Deus. Então, em um certo sentido, será um período novo, tanto para nós como para o inimigo de Deus, confinado aqui no planeta. Se cumpre aqui nesses versos a última parte do ritual do santuário no dia da expiação.
Não sei se você já teve oportunidade de estudar a doutrina do santuário. Se não teve ainda, converse com os líderes da igreja, anciãos e demais, para que você possa estudar melhor esse assunto. Mas havia um dia específico, o dia da expiação, o dia em que o santuário era purificado. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, fazia expiação, ou fazia com que os pecados do povo de Israel, ao final da cerimônia, fossem todos perdoados. E assim que ele saía do santuário, ele confessava os pecados do povo sobre a cabeça de um bode, um animal que ficava vivo. Como esse animal é chamado? Em Levítico 16 ele é chamado de o bode para Azazel. Um bode que representa um demônio, uma figura demoníaca, Satanás. Aí você pergunta, mas como assim, Jason? O Satanás é representado no ritual do santuário? Sim. Os pecados são confessados sobre o bode para Azazel, para simbolizar que os pecados que o povo de Deus cometeu são resultado da tentação de Satanás. E isso encontra cumprimento agora aqui. Quando Jesus retorna, ele deposita os pecados de todos os santos sobre a cabeça, por assim dizer, de Satanás. Depois que o bode para Azazel, lá no ritual, recebia os pecados do povo, vocês sabem para onde ele era enviado? Para o deserto. Ele era enviado para morrer à míngua no deserto. Assim também Satanás vagueará numa terra deserta, sem nenhum ser humano para tentar, responsabilizado pelos pecados que ele levou o povo de Deus a cometer. E assim ele terá o seu período de reflexão, para que também compreenda que a sua sentença é justa. Agora, eu falei que os santos lá no céu vão estar em um período de intensa atividade, né? Conhecendo uns aos outros, conhecendo o trono de Deus, conhecendo a Nova Jerusalém. Mas aqui em Apocalipse 20 se descreve uma atividade especial que eles vão fazer. Veja comigo o verso 4, diz assim, ó. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os santos estarão envolvidos aqui na atividade de se assentarem em tronos para julgar. O texto fala que o apóstolo João viu as almas daqueles que foram mortos em nome de Jesus Cristo para manter a palavra de Deus. Perceba que alma aqui não se refere a pessoas mortas não, viu? Se refere a pessoas vivas. Até porque a ressurreição aqui já aconteceu. As almas aqui era o modo usual de um hebreu se referir a uma pessoa. Lembra de Gênesis 2? Deus cria o homem do pó da terra, com fôlego de vida, e o homem se torna alma vivente. Aqui são aqueles que foram decapitados, que foram mortos, mas que agora estão ressuscitados diante do trono de Deus. E eles também se assentam em tronos. O texto fala que eles se assentam em tronos para julgar. Jason, mas julgar o que exatamente? Não existe nenhum pecado no céu para ser julgado? Não existe nada de ruim lá? Jesus prometeu aos seus apóstolos que quando o Filho do Homem retornasse na regeneração, quando ele voltasse a esse mundo, os apóstolos poderiam se assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Curioso, né? Paulo também fala, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Veja que curioso. Nada julgueis antes do tempo, até quando? Até que o Senhor venha. Então, quando o Senhor vier, vai se iniciar uma atividade de julgamento. No capítulo 6 da mesma carta, 1 Coríntios, ele fala que nós julgaremos anjos e homens. O período do milênio vai ser um período em que os santos vão estar empregados na atividade de julgar anjos e homens. Nós precisaremos receber algumas respostas da parte de Deus. O governo de Deus, irmãos, é um governo de amor e muito transparente. Deus quer que todas as questões no grande conflito fiquem esclarecidas. Então, lá no céu, livros serão abertos e nós vamos investigar a vida daqueles que se perderam. Nós vamos entender por que é que eles não foram levados para o céu. Nós vamos compreender melhor a justiça de Deus. Isso é necessário. Quando chegarmos no céu, nós vamos ter muitas surpresas. Aquela pessoa que era muito religiosa, parecia muito fiel a Deus, sempre ia à igreja. Talvez ela não esteja lá. E aí a gente vai se perguntar imediatamente, né? Mas e a irmã ciclana, o irmão fulano, por que ele não veio? Ele era uma pessoa tão justa.
era um seguidor de Jesus Cristo, amava a Deus. O que aconteceu com ele? Deus vai então revelar que talvez essa pessoa tivesse uma vida dupla. E isso vai ser constatado nos livros de registro. Existem livros de registro no céu que detalham toda a nossa vida. Há uma série de livros no céu, irmãos. Livros que registram nossa vida, livros que registram os atos que cometemos. Todo ato de maldade, todo ato de bondade que cometemos é registrado nos livros dos céus. Existe um outro livro também, chamado Livro da Vida, onde estão ali escritos o nome dos santos que serão salvos. Tudo será julgado com base nesses livros. Do mesmo modo, irmãos, como os traços da nossa fisionomia ficam gravados com precisão numa foto, assim o nosso caráter está descrito nos livros dos céus. E nós seremos julgados com base nesses livros. Os ímpios que não se salvarem, que não aceitarem o convite da salvação de Deus, também serão julgados com base nesses livros. E Deus vai então dar respostas para coisas que não ficaram tão claras nessa vida. E até quem estiver lá no céu vai precisar de algumas respostas também. Imagine, por exemplo, quando Isaías encontrar Manassés. Eu não sei se você sabe a história, mas Manassés foi quem matou Isaías. De um jeito não muito piedoso. Ele mandou serrar Isaías ao meio. Imagina a surpresa de Isaías quando chegar lá no céu e viu o rei Manassés. Que a Bíblia fala que o rei Manassés se arrependeu e pediu perdão a Deus e foi salvo. Qual vai ser a surpresa de Isaías quando chegar lá e encontrar esse rei no céu? Ele vai pedir no mínimo uma resposta para Deus, né? Deus vai esclarecer muitas questões do grande conflito durante o período do milênio. O que acontece quando esse período terminar, e pelo menos para nós, as questões estiverem esclarecidas? Os versos 5 e 6 vão dar uma continuidade, vejam o que é dito. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, a que acontece no começo do milênio. Verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Todos os que participam da primeira ressurreição, irmãos, são salvos. Não haverá participantes da primeira ressurreição que não sejam salvos. Jesus falou de 2 ressurreições, talvez você lembre disso lá do Evangelho de João. Ele fala que quando o Filho do Homem viesse, a sua voz ressoaria e todos aqueles que estivessem nos túmulos ressuscitariam, ressurgiriam. Uns, os que tiverem praticado o bem, Jesus fala, para a ressurreição da vida. Mas os que tiverem feito o mal, para a ressurreição do julgamento ou da condenação. A primeira ressurreição, ela acontece no começo do milênio. A segunda ressurreição, no final do milênio. Então existe esse intervalo de 1000 anos entre elas. Jesus não detalhou isso, mas João detalha no livro do Apocalipse. E ele fala que é bem-aventurado que participa da primeira ressurreição. Porque sobre eles a segunda morte não vai afetar. O que é que fica implícito aqui? Que todos os que participarem da segunda ressurreição vão ser punidos ou vão ser afetados com a segunda morte. Veja como isso é descrito para nós nos versos 7 em diante. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como? Como é que descreve na sua Bíblia? Como a areia do mar. Um exército de inimigos que faz oposição ao povo de Deus. Não fique triste, não, porque o povo de Deus também é descrito como uma quantidade inumerável no livro do Apocalipse, viu? Foi a promessa que Deus fez para Abraão, inclusive. Ele disse, Abraão, sabe como é que vai ser sua descendência? Como as estrelas do céu. Infelizmente, muitos perdidos estarão aqui, né? Como a areia do mar, mas são 2 multidões. Muitos serão salvos, irmãos, e muitos se perderão. Precisamos, obviamente, aceitar a graça de Cristo para estarmos no grupo dos que serão salvos. O que é que tem de relevante aqui? O texto fala que assim que termina os 1000 anos, Satanás é solto de sua prisão. Opa! Se a prisão dele era ser impedido de enganar nações, o que é que significa a sua libertação? É a capacidade de enganar nações novamente. E é o que o texto fala. Diz que ele sairá a seduzir as nações, Gog e Magog, para poder pelejar contra Deus. Um último grande assalto que Satanás planeja fazer contra a cidade dos santos.
Gog e Magog aqui, irmãos, é uma referência ao Antigo Testamento. Obviamente, numa pregação, nós não temos tempo de ler isso, mas você pode ler em casa depois, Ezequiel capítulos 38 e 39. É muito semelhante à cena que se descreve aqui. O profeta está pensando nesses dois capítulos do Antigo Testamento ao escrever esse verso. Então, se você quer compreender melhor, ter uma imagem mais ou menos parecida de como será essa guerra, capítulo de Ezequiel 38 e 39 descreve isso. Mas ele fala aqui que essas nações são reunidas. Então, o que acontece? Verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Talvez surja a pergunta de imediato, né? Mas, Jason, a cidade não estava no céu? O povo de Deus não estava no céu? Você falou que eles são levados para o céu, né? O que acontece aqui? Fica implícito que a cidade, ela desceu, baixou do céu à terra. Isso aqui é um ponto interessante para nós. Muitos irmãos evangélicos, eles acreditam que o milênio vai ser aqui na terra mesmo. Eles acham que Jesus vai reinar com os santos nesse mundo. Mas essa ideia não faz tanto sentido. Jesus falou que viria para nos receber para si mesmo, nos levar para as moradas. O apóstolo Paulo também fala em 1 Tessalonicenses que nós encontraremos o Senhor nos ares, entre nuvens. Então nós não vamos ficar nesse mundo. Mais um detalhe, os santos também se assentam em tronos no livro do Apocalipse. Todas as vezes que se mencionam tronos no livro do Apocalipse, com exceção de 2 vezes, esses tronos se encontram na esfera celestial, na companhia de Deus no céu. Ah, Jason, e essa exceção aí de 2 vezes? É só quando se fala do trono de Satanás, o trono da besta, que fica aqui nesse mundo mesmo. Mas os tronos de Deus, o trono dos 24 anciões, trono X, trono Y, todas as vezes que se mencionam tronos, eles estão no céu. Então o trono onde os santos vão se assentar, fica no céu também. É só no final do milênio que a cidade santa baixa à terra. Satanás então começa a convocar as nações para ir contra a cidade de Deus. Isso é tão importante nós entendermos. Na segunda ressurreição, irmãos, ninguém vai se arrepender. Todas as pessoas levantam da sepultura na segunda ressurreição do mesmo jeito que a ela baixaram. Se eles morreram com inimizade contra Deus, se eles morreram odiando a Deus, eles também ressuscitarão com o mesmo ódio no coração. Uma segunda oportunidade não ia servir para remediar os feitos da vida passada, eles não iriam se arrepender. Satanás então engana essas pessoas, provavelmente fazendo elas acreditarem que foi o poder deles que a ressuscitou, e convoca esse grande exército para marchar pela superfície da terra, ou seja, construir um exército e ir contra a cidade querida. O texto fala de modo resumido que desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Para nós finalizarmos o capítulo, vamos entender aqui como é que ele expande essa ideia. Porque o que nós lemos aí foi de modo resumido, mas ele vai falar o que acontece de modo um tanto mais detalhado. Veja o verso 10. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Veja agora o detalhamento dessa cena no verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Modo majestoso de se descrever a Deus aqui, né? Verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. É importante que você perceba aqui como essas pessoas são descritas. Veja o título que se dá para elas. Embora eles sejam pessoas ressuscitadas, o texto fala que eles são os mortos. Os mortos aparecem diante do trono de Deus. Os mortos são convocados para o julgamento. Jason, mas por que se eles estão vivos? Se eles foram ressuscitados? É porque da perspectiva de Deus, irmãos, os que se levantam na segunda ressurreição estão mortos. Eles não vão ter uma segunda oportunidade de vida. Deus então executa aqui o seu reto juízo na presença dessas pessoas. Todas elas são julgadas, uma a uma, conforme se consta nos livros. E perceba que, curiosamente, se abre também o livro da vida. Por que se abre o livro da vida? Só para constatar que nenhum dos nomes dos que estão ali naquela grande multidão se acha dentro do livro da vida.
Perceba então o cenário que aparece montado aqui para nós. A cidade santa, com o exército dos salvos, baixou à terra e está nesse mundo. Mas ao redor da cidade existe um outro exército, o exército dos perdidos, que insiste em se lançar contra Deus, contra o seu povo. Mas o Senhor é poderoso, Ele não permite que isso aconteça. O texto fala que Deus se revela num grande trono branco, e os mortos são julgados um a um. Nesse dia, irmãos, todas as questões do grande conflito vão ficar esclarecidas. Pela primeira vez na história, o universo inteiro vai concordar numa coisa. O universo inteiro. Tanto os que estão dentro da cidade, os justos, como os que estão fora da cidade, os ímpios, todos eles vão concordar numa coisa: o pecado não deve existir. Os que estão dentro e os que estão fora da cidade declaram a Deus: justos e verdadeiros são os teus caminhos, Senhor. Todos reconhecem que o trato de Deus com o pecado, ao longo do grande conflito, todas as ações que Deus tomou, tudo que Ele permitiu, tudo que Ele fez, foi apenas para o bem do universo. Até mesmo Satanás fará esse reconhecimento. A Escritura declara em Filipenses capítulo 2 que todo joelho se dobrará, todo, não são só alguns, todo joelho se dobrará, e toda língua declarará ou confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos na multidão, tanto os que estão dentro da cidade como os que estão fora, se dobram os joelhos diante de Jesus Cristo. Os que estão dentro da cidade, obviamente, por amor, por reconhecimento e por gratidão. Mas os que estão fora da cidade dobram seus joelhos pela força da razão. Eles foram convencidos de modo inevitável, irrefutável, de que o governo de Deus é justo. E não tem nada que eles possam fazer contra. Todos eles já tinham tomado a decisão final. Então acontece o que é descrito aqui. O texto fala que desce fogo do céu. Veja os últimos 2 versos que diz aí, verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Todos são julgados aqui, dentro daquela multidão de ímpios. Fogo desce do céu. Esse mesmo fogo, segundo Pedro, é o fogo que vai envolver a terra, derreter os elementos e purificar esse planeta de toda a obra humana. Deus vai colocar um ponto final na história do pecado, irmãos. Deus não deseja que o pecado persista para sempre. Cristo fez um plano para salvar todos aqueles indivíduos que são lançados dentro do lago de fogo. Jesus morreu por todos eles também. Infelizmente, Cristo ofereceu a proposta e todos eles rejeitaram o plano de salvação. Os que estão dentro da cidade aceitaram, mas os que estão fora são devorados pelo fogo consumidor de Deus, porque não quiseram aceitar a sua proposta de graça, sua grande proposta de amor. Mas todos eles são derrotados, todos eles morrem convencidos de que poderiam ter sido salvos, se assim o quisessem. O mesmo fogo que destrói os ímpios e purifica a terra, deixa o planeta em cinzas. Mas não é nesse planeta que os salvos vão habitar, um planeta em cinzas. Deus então faz uma nova criação. Pedro declara que nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita, não o pecado, nos quais habita a justiça. Aqui, irmãos, finalizando, é onde eu vejo uma das maiores demonstrações do amor de Deus. Aí você pensa, nisso tudo, Jason? É, uma das maiores demonstrações do amor de Deus. Deus desce com a sua capital, a Nova Jerusalém, e a posiciona aqui, nesse planeta. O planeta que foi o palco do grande conflito. Aqui onde a primeira transgressão humana foi cometida. Aqui onde os seres humanos passaram, escarneceram de Deus, foram seus opositores. Aqui onde o Filho de Deus deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar a todos, quantos crescem e quisessem. É nesse planeta onde os homens mais cuspiram na face de Deus. É aqui onde ele vai colocar a sua cidade santa, a capital do seu reino. Essa é a maior demonstração do princípio bíblico de que onde abundou o pecado, Deus faz superabundar a sua graça. O grande conflito termina e para sempre permanecem apenas a paz e a alegria no universo. Eu desejo, irmãos, que todos vocês estejam juntos com o Cordeiro naquele dia, de pé junto com ele no Monte Sião. Que Deus abençoe vocês. Nós temos um hino agora para finalizar. Ao término,
nos levantamos e falamos com Deus.